Fotometria é o aspecto técnico mais importante que você precisa aprender em fotografia. Pronto, falei. Vamos começar do início. O que é fotometria? Pensa assim, antes da gente ter todas essas câmeras automáticas, digitais e tal, como que a gente fazia para determinar a exposição correta para o filme? Então, vamos lá, coloque na sua cabeça. A película entrou a luz, sensibilizou, acabou. Não tem como reverter, não tem como desfazer. Então você precisava fazer a fotografia, ela precisava estar do jeito certo e pronto. Como você sabia isso? Os primeiros lá na raça, né, século XIX, eles precisavam fazer um cálculo mental baseado em observação. Beleza. Depois, inventaram uma ferramenta. E essa ferramenta se chama fotômetro. Com o fotômetro, você consegue calcular o valor da exposição. Gente, se alguém está perdido quando eu falo exposição, é basicamente o momento em que a foto é tirada. Aquele momento em que o obturador abre e fecha é a exposição. O momento que a película ficava exposta à luz e agora é o momento em que o sensor digital captura ali a luz e transforma, enfim, em fotografia digital, beleza? Então, continuando. O fotômetro ele serve para medir a quantidade de luz numa cena para você fazer a exposição correta, a exposição da maneira que você deseja, ok? É assim que as câmeras fotografam no automático. Então, você não mexeu nada, você aperta, ela usa o fotômetro interno dela e faz a fotografia. Vamos do princípio. Primeiro, existem basicamente dois tipos de fotômetro. O fotômetro de luz refletida e o fotômetro de luz incidente. Este aqui é um fotômetro de luz incidente, quer dizer que ele mede a luz que vem aqui e me diz como seria uma boa exposição para eu colocar na câmera, tá? E ele me diz como? Ele me diz informando números de velocidade do obturador, abertura do diafragma e sensibilidade do íris. Essas três instâncias vão ser explicadas melhor em outro vídeo. Mas, retornando, incidente mede a luz que está chegando, refletido mede a luz que está sendo refletida. Os fotômetros de câmera, todos os fotômetros de câmera são de luz refletida. Então, quando você usa o fotômetro interno da câmera, você está fotometrando a luz que os objetos que você está apontando ou pessoas estão refletindo. Então, luz refletida. E isso faz com que, por exemplo, o fotômetro da câmera não consiga fazer a medida de um flash. O flash não é aquela luz que pisca em alguns milésimos de segundo? Pois é, como ela é uma luz muito rápida, que acontece só naquela fração de segundo, o fotômetro de luz refletida não consegue fazer essa medida. Então, quando a gente trabalha com flash, esse fotômetro de mão aqui é essencial, tá? Porque ele consegue fazer justamente essa medida só daquela fração de segundo e aí te dá ali a potência da luz e tal, para você determinar a sua exposição da melhor maneira. Ok, então até agora, o fotômetro ele serve para fazer a medida da luz e a gente tem dois tipos de fotômetro, sendo que o fotômetro da câmera é de luz refletida. Outra coisa que você precisa saber sobre o fotômetro, que é importantíssima, ele só enxerga monocromático, ou seja, tons de cinza, ou seja, preto e branco. Preto e branco é a linguagem comum que se diz, tá? Mas ela não é bem acurada. Mas, enfim, quando a gente diz preto e branco, a gente sabe do que a gente está falando. O fotômetro só enxerga em preto e branco. Isso quer dizer que ele ignora as cores e só leva em consideração a luminosidade. Ponto. Ah, mas se ele não enxerga as cores, como que ele faz para a gente saber das cores? É simples. Ele tem uma calibragem que a gente chama de cinza médio. Inclusive, o fotômetro ele é uma ferramenta que só dá uma resposta. A resposta dele é cinza 18%. Então, quando você faz a medida de luz de um determinado local, ou objeto, ou pessoa, quando você tira essa medida,
o que o fotômetro está te dizendo é o seguinte: se você colocar esses dados que eu estou te dando aqui na sua câmera, isso que você fotometrou estará em cinza 18%. Se a gente traduzir isso para uma fotografia cinza, monocromática, preta e branca, quer dizer que vai ser um tom de cinza lá no meio da escala, que é um tom de cinza confortável para o seu olho. Não só confortável para o seu olho, mas ele é um tom de cinza que te dá muitos detalhes. Ele não vai ser nem o preto, total preto, nem o branco, total branco. Ele vai ser um tom de cinza médio. Então você vai conseguir distinguir bem o que é aquilo ali que você fotometrou. E o fotômetro, a única coisa que ele faz é dar essa resposta. Então, assim, na verdade, ele não te dá a sua exposição exata. O que ele te dá é uma informação. E aí você determina qual a exposição ideal, e aí com o tempo vocês vão ver que tem aí umas questões criativas em relação a isso. Mas o fotômetro ele sempre dá aquela mesma resposta. É igual um termômetro. Você coloca um termômetro na pessoa para saber a temperatura dela. Aí o termômetro te dá 38 graus. Ok. Mas o termômetro não te fala se você tem que dar um remédio ou não tem, ou qual remédio, ou qual seria a questão. Ele só te dá a informação e é isso que o fotômetro faz também. Agora, se eu fotometrar aqui e colocar, se eu fotometrar, por exemplo, o meu rosto e colocar ele em cinza média, automaticamente as outras coisas aqui que estão dentro de um certo range de luminosidade, elas vão ser representadas mais ou menos como a gente está enxergando. Por quê? Porque eu reflito um tanto de luz. Essa blusa reflete um tanto de luz, por isso que ela é dessa cor. O fundo reflete outro tanto, por isso que ele é daquela cor. O preto reflete outro tanto de luz e por isso que ele é daquela cor, tá? Então, o que a gente enxerga com o nosso olho é só luz refletida. Então, é por isso que o fotômetro dá certo, tá? Se você calibrar pela luminosidade, você consegue essa representação das cores como a gente enxerga. Mas veja bem, se você fotometrar um objeto preto com um fotômetro de luz refletida e fazer uma foto preto e branco, aquele objeto não vai sair preto na foto, ele vai sair cinza, porque é isso que o fotômetro te disse. Então, para ele sair preto, você tem que fazer um outro ajuste, ok? Mas a gente não chegou lá ainda. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você olha lá no visor da câmera ou na telinha ali atrás, e aí lá do ladinho tem um fotômetro. E ali você vai mexendo nos controles da sua câmera e aí o dadozinho do fotômetro chega ao zero. Quando ele chega no zero, é porque você está com a exposição correta para aquilo ali. Né? Você está com a exposição, você está ali com uma exposição de cinza 18% para aquele objeto, enfim, aquela cena que você fotometrou. E se é cinza 18%, significa que você vai ver com riqueza de detalhes. Não vai estar estourado, que é quando explode para o branco, e não vai estar escuro, que é quando explode para o preto, está subexposto. Ok? Então, é isso. Não é mágica, é uma ferramenta normal, você vai lá, faz a fotometria e tira a foto e pronto, deu certo. Agora, muita gente acha que é complexo trabalhar com fotografia manual e usar o fotômetro. Não é, tá? Não é. Não é se você estiver na rua, não é se você estiver em um evento, não é se você fotografar em estúdio. Várias situações são mais fáceis de fazer, são mais garantidas que você vai ter uma boa foto com a fotografia manual, porque você leva alguns segundos para fazer a fotometria, até porque com experiência, às vezes você não precisa nem olhar no fotômetro, porque tem uma maneira de você enxergar sem olhar no fotômetro, e aí você ajusta ali e você sabe que a exposição vai estar certa toda hora. E ao passo que se você fotografar no automático, por exemplo, balanço de branco no automático e outras coisas no automático, você numa mesma cena você tira 10, 15, sei lá quantas fotos, e aí cada uma vai sair de um jeito mais escuro, mais claro, e na hora de editar vai ser ruim. Então, se você está num lugar em que a situação de luz está estabilizada, você faz uma fotometria e acabou, nem precisa fazer de novo, é aquela mesma luz e pronto. Eu estou filmando aqui, eu estou filmando no manual. Por quê? Porque se passar uma nuvem e mudar a luz lá do fundo, eu continuarei aqui, beleza. É claro que eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar principalmente os módulos semiautomáticos, porque
ali já tem um controle seu. Agora, o modo totalmente automático é uma coisa que eu espero que já no máximo na terceira semana do curso vocês já tenham aposentado ele. Quanto antes você aposentar o modo totalmente automático, melhor para você. Mas mesmo que você tenha só um celular, e aí você tem ali, obviamente, poucos controles manuais, eu vou mostrar para você como você pode dar uma mexidinha nele. E para isso eu preciso falar de uma coisa que são os modos de fotometria, ok? Então bora. Os modos de fotometria variam e aí precisa ver o que está disponível na sua câmera. Como eu te disse, os fotômetros da câmera são de luz refletida. Isso não muda. Mas eles têm uma variação de como eles fazem a leitura do enquadramento e aí cada tipo vai ser melhor para determinada situação. Vou te explicar. Por exemplo, o modo mais comum é o modo média. Normalmente a sua câmera de fábrica ela vem nesse modo. O que esse modo faz? Ele lê todo o enquadramento, e aí ele faz uma média. Ele faz o cálculo de tudo que é escuro e claro no enquadramento, faz uma média e te dá uma foto. Essa foto, dependendo da cena, pode ficar legal. Nessa cena aqui que eu tô, por exemplo, que é uma cena tranquila, vocês veem que lá no fundo agora ficou mais claro um pouco por causa da luz da janela. Se você fizer uma média aqui, deve dar certo, porque a cena é tranquila. Mas imagine que você vai fazer, por exemplo, a famigerada foto da lua. Então você tem lá um céu todo preto à noite, né? Uma foto da lua à noite. Você tem um céu todo preto e lá no meizinho você tem uma bolinha branca. E aí você faz a foto, o que acontece? A lua fica branca sem nenhum detalhe estourado. Por quê? Porque ele levou em consideração toda aquela média de escuridão e aí tentando pegar a luz ali na escuridão, tentando ter detalhe ali, e aí acaba estourando a lua. E a lua não tem luz própria, você sabe que ela é só o reflexo da luz do sol. Você precisa de uma fotometria de dia para você conseguir a luz da lua. Então, não tem como você usar a média para isso. Isso serve também para situações de silhueta, né, pôr do sol, mas basicamente qualquer cena em que tenha muito contraste, ou seja, que você tenha áreas muito claras ou muito escuras no mesmo enquadramento, o fotômetro de média ou vai te dar uma boa exposição para o que está escuro ou para o que está claro. Ele não vai conseguir fazer as duas coisas, ou ele vai te dar uma exposição que não é boa para nada. Então, é um modo, é válido, ele tem sua usabilidade, mas nem sempre é bom. Depois, você tem outras restrições que vão fechando na câmera. Você tem uma que faz só a fotometria centralizada. É como se ele fizesse um 8 aqui, levando em consideração só o centro do quadro, e aí ele faz uma média, mas só do que está no centro. Ou seja, ele julga que o que está no centro é mais importante. Se dos lados, na periferia do seu enquadramento, tiver aí coisas muito luminosas, ele não leva em consideração e ele pega aqui uma boa captação do que está no centro. Depois você tem um modo de fotometria que tem muito nas câmeras que chama Matrix. Esse é muito mais complexo, cada marca tem um tipo de fazer, mas ele é inteligência artificial. Ele usa ali a fotometria, analisa o que ele acha que é mais importante, se tem um rosto de uma pessoa, se é isso, se é aquilo, e te dá uma foto. Eu nunca uso ele porque eu não entendo ele, mas ele funciona, tá? Mas como eu gosto de determinar a minha exposição, eu não uso ele. Agora, tem um que é o que eu mais uso na câmera e que ele também tem no celular. Como que é? Ele é chamado de spot. O spot, ele pega só um pequeno centrinho ali da câmera. Então, ao invés de analisar toda essa cena aqui, eu tenho como fazer a fotometria da minha blusa, do meu rosto, lá do fundo. Basta que eu aponte esse lugarzinho para lá. E aí no celular é assim que funciona. Por quê? Você, quando mira lá o celular, você bate o seu dedo e ele vai lá e tenta focar naquele lugar. E aí normalmente ele ainda te dá uma barrinha para você escurecer e clarear. Então se você tem só um celular essa semana, já brinque com isso. Você vai lá, dá um clique na tela lá no ponto que você acha mais interessante, tá? E aí lá você escurece ou clareia a foto. Dá para você fazer isso no céu, na sombra, tal. Brinca com isso e entenda que isso é importante. Então, bora começar a tentar no manual
ir no semiautomático e é isso. Fotometria é a base de tudo. Valeu, até a próxima.